Sim, tu vai ficar olhando assim, é tipo assim, feito uma estátua pra ali. Olá, pessoal! Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos Ao nosso canal. É isso aí. Hoje a gente vai se apresentar e vamos falar um pouco sobre a nossa experiência profissional e sobre como a cultura nerd, a cultura pop, como é que ela perpassa as nossas vidas e as nossas histórias. Eu sou o Leonardo Martins. Eu sou o Rafael Barros. E você está no canal... Como o Leonardo falou, nós vamos trazer assuntos muito interessantes aqui a respeito de psicologia, principalmente ligados a eventos nerds, pops, para que vocês possam entender um pouco da cultura atual sobre o olhar sério, porém interessante, quem sabe divertido, da psicologia. E o nosso objetivo é justamente fazer esse link e poder trazer também bastante informação para vocês. Nós acabamos decidindo por isso, porque nós dois somos nerds, nós gostamos muito de cultura pop, videogames e RPG e diversas outras coisas. E é algo que a gente está trazendo para você, um papo que já rolava quando a gente se reunia, né, com amigos para falar um pouquinho, debatia. A gente assistia algum filme, a gente jogava um RPG, a gente via algum videogame, né, jogava ali. E a gente começava a discutir isso, trazendo elementos da psicologia. E a gente pensou, poxa, seria interessante trazer para vocês aqui, para que vocês possam ver um pouquinho, né, de um olhar diferente, algo que chama tanta atenção na atualidade. Exatamente. E eu vou começar falando um pouco da minha experiência profissional. Eu sou psicólogo clínico, trabalho muito na área da psicologia da saúde, atualmente trabalhando com prevenção de suicídio. Eu desenvolvo um trabalho voltado aí para essa área. Mas eu também tenho experiência em várias outras áreas da psicologia, como psicologia jurídica, como psicologia social. E a cultura nerd, ela tá presente na minha vida desde muito cedo, né? Quando eu vi aqueles filmes lá da Sessão da Tarde, filmes clássicos como Os Goonies, Os Caça-Fantasmas, Indiana Jones. Todos esses filmes, eles foram gerando assim aquela curiosidade de querer saber mais sobre esses universos, sobre mistérios, né? E tudo isso culminou quando eu descobri uma coisa maravilhosa chamada RPG, que eu acho que o Rafael também teve essa mesma sensação quando encontrou o primeiro RPG dele. Qual foi o teu primeiro RPG, na verdade? Meu primeiro RPG, Forgotten Realms. Forgotten Realms? Mais ou menos, porque assim, o primeiro RPG, que não era bem um RPG, foi o Hero Quest. Quando eu olhei assim, eu vi aquela caixa linda, assim, caramba, eu preciso ter essa caixa. Eu devia ter uns 12 anos, 13. Aí minha mãe comprou, beleza. Aí eu comecei a se interessar até que um belo dia, eu lembro, foi depois de receber o boletim da 7ª série, eu fui na banca de revistas, né, comprar uma revista do X-Men. Quando eu olho, caramba, que coisa é essa daqui chamada Forgotten Realms? Aí tinha lá, era R$50 os volumes, tudinho junto. Você ainda lembra o preço? Lembro. Que memória maravilhosa. Quero envelhecer assim. Pois é. Forgotten Realms, ele é maravilhoso, assim. A capa, ela é muito bonita. Ele tem aquele visual, né, que, tipo, ele te chama pra aventura. Ele tá ali dizendo assim, venha, vamos nos aventurar juntos, não é? Aventure-se. O meu primeiro contato com RPG já foi um pouco diferente. Geralmente as pessoas entram no RPG, né, naquele tempo, né, no nosso tempo, que a gente é meio velho. Não, somos cringe. Puta que pariu. Naquele tempo era o Dungeons and Dragons e depois o AD&D, né, que é o Advanced Dungeons and Dragons. Mas ao invés de entrar em contato com esse primeiro, o que chegou ao meu poder, pasme você, foi o Trevas, primeira versão do Trevas. Caramba, a primeira versão dos Trevas. Que era uma revista lá, né? Eu tenho lá. Exatamente, massa, aquela revista ali. E na verdade... Difícil de encontrar uma inteira hoje em dia. Então, na época eu nem tinha a revista inteira, era uma xerox da revista que ainda estava rasgada. Caraca!
E a gente usou essa revista e começou a ler e começou a tentar entender como fazer aquilo ali. E a gente foi muito na tentativa e erro, né? E assim, depois que a gente descobriu... Trevas é muito bom. Caramba, é muito bom. Assim, Marcelo Del Débio e... Então, de parabéns, o pessoal que escreveu. O Marcelo Cassaro acho que também tava, né? Sim, acho que sim. Mas era o Del Débio que geralmente escrevia essas coisas assim. E depois de descobrir que tinha todo esse mundo do RPG, a gente começou a buscar, né? Só que antigamente, não é como hoje, que tem as facilidades de você baixar PDF, de você comprar as coisas pela internet. A gente tinha que conseguir Xerox, era muito Xerox, né? E as livrarias daqui, elas não tinham esse tipo de livro. Só tinha em 2 cantos. Revista e Companhia, que até hoje existe aqui em Fortaleza, e a afinada Carochinha, lá no Shopping Avenida, que era onde a gente encontrava, na última prateleira tinha lá coisas sobre RPG. Eu lembro disso, e foi o primeiro lugar onde eu fui procurar, foi nessa Carochinha, e eu não achei o que eu queria, porque eu tava procurando coisas de AD&D, e não tinha lá, só tinha outras coisas. Imagina, na época que eu fui lá comprar, até eu acho que o meu primeiro Vampiro eu comprei lá, e eu comprei lá também a primeira vez que saiu uma edição do Lobisomem, o Apocalipse. Foi lá. E aí eu só descobri que existia essa livraria que vendia essas coisas conversando com outras pessoas através que antigamente o pessoal se reunia fisicamente, né? Numa coisa chamada grupos, né? E aí nesses grupos as pessoas tinham interesses em comuns, né? E aí começavam... Algo bem cringe. E aí começavam a discutir, cara, onde é que você compra livro de RPG? Onde é que a gente consegue esse negócio e tal? Livraria Carochinha. E aí foi onde eu fui atrás. Então eu comecei com o Trevas e aí fui descobrindo o AD&D. Descobri por acaso uma prima minha que nem joga RPG. Ela tinha os livros clássicos da AD&D, bicho. Sério? Ela tinha o livro do mestre, assim, o livro do jogador e o livro do monstro. E ela nem joga RPG, ela tinha porque achava bonitinho a capa. Eu não lembro por que ela tinha. Eu sei que uma vez eu tava na casa dela e eu vi aquela capa estranha. Isso parece um livro de RPG. Quando eu fui lá, tava lá os bichos. Eu fiquei assim fascinado. Caramba, é esse livro que eu quero. Até hoje eu tenho eles. Nossa. Mas são excelentes, assim. A gente Nossa, jogou muito AD&D. E aí depois de AD&D a gente foi pra outros universos, né? A gente foi pro universo Cyberpunk, a gente que eu digo eu, meus primos e alguns amigos que a gente tinha esse interesse em comum. A gente comprou o Cyberpunk 2022, a gente comprou o Shadowrun, a gente foi sempre buscando outros cenários de RPG para expandir, né, esse universo. E é interessante você falando sobre isso, sobre RPG, que eu acho que o meu caminho foi bem parecido também pelo RPG, né? Eu digo que foi algo que foi muito feliz, assim, na faculdade de psicologia, de repente achar algumas coisas onde eu podia encaixar o RPG, podia encaixar algumas coisas que eu via ali. E falando também um pouco da minha formação, eu sou psicólogo, né, trabalho com psicologia clínica, com neuropsicologia, sou professor de psicodrama, né? Minha orientação, né, a abordagem que eu sigo é do psicodrama, né? E aí foi uma das coisas que eu achei muito feliz, apesar de ter passado por várias outras abordagens, né? Comecei a conhecer várias outras abordagens dentro da psicologia, mas quando eu olhei o psicodrama, poxa, isso daqui é muito interessante. Né? Tem tudo a ver com RPG, né? Tem tudo a ver com RPG, porque é exatamente uma parte da psicologia, uma linha teórica da psicologia, que usa o teatro, usa encenações para que possa trabalhar os conflitos, as questões dos nossos pacientes, conflitos, as questões das pessoas. Porque através da encenação a gente consegue viver os sentimentos como se estivesse realmente revivendo aquela situação. Então, quando eu enxerguei isso daí, poxa, que legal, que dá para fazer, né? E foi uma das coisas, né, que eu acabei, vou levar também para minha monografia. Eu lembro também que tu fez uma monografia sobre RPG na faculdade, né? Eu fiz a monografia tentando estabelecer como o RPG ele pode ser usado como recurso lúdico e terapêutico fora do ambiente da psicologia, mas também dentro do ambiente da psicologia, né? Fazendo essa ponte de que você tá ali interpretando um personagem, fazendo parte de uma história, de que isso pode facilitar você trabalhar conflitos, de que isso pode te levar a exprimir melhor as suas emoções.
e também de como isso te desenvolve enquanto pessoa, né? Porque de repente, às vezes, o indivíduo que ele é muito tímido, muito preso, ali ele tem dificuldade de relações interpessoais, e quando ele começa a jogar RPG e ele começa a interpretar o personagem, e de fato ele encarna ali o personagem, ele interage com o grupo dele diversas vezes, em diversas sessões, isso vai desenvolvendo ele enquanto pessoa. E ele começa a melhorar as habilidades sociais dele. Sim. Então, eu acho que os nossos trabalhos relacionados a isso, né, eles foram nessa direção de fazer esse link entre como um jogo que aparentemente, né, é tão despretensioso que você tá ali só para criar uma historinha, brincar de faz de conta, né, e de como isso pode ter outros desdobramentos e de como isso pode ser útil para a vida mesmo da pessoa. Exato. E deixa eu te perguntar, a gente está falando a respeito desse lado, né, da cultura pop, nerd nossa, do RPG, mas aí vem uma grande pergunta, né? Qual? O quê? Qual pergunta? Ah, tá. Assim, eu pensei qual lado? Eu pensei, o lado negro da força, o lado da luz da força. Tudo bem. Tá certo, qual lado? Pois é, essa questão da nossa nerdice, né, vem um pouquinho assim de o porquê falar sobre uma questões da cultura pop em psicologia. Por que a relevância disso? Exatamente. Senhor Léo Bozano. Excelente pergunta, Rafael Barros. Pode lá, responda. Não sei. Eu tô fazendo pra você a pergunta. Tá jogando pra mim? Depois eu respondo a minha, vai, a sua vez. Através das lentes da psicologia, a gente consegue fazer uma análise interessante de qualquer obra e de qualquer produção da cultura pop. Então, nós temos muitas ideias para compartilhar com vocês, muitas ideias de vídeos e de coisas que a gente pode analisar através da psicologia, das teorias da psicologia, porque a psicologia ela é assim, uma coisa muito vasta. Quem não é da área não tem a dimensão de quantas teorias e de quantas abordagens, de quantos olhares tem a psicologia. Quantos campos de atuação a psicologia Exato. Tem. E a gente pode pegar, por exemplo, um filme que eu acho assim fantástico, que eu gosto muito, que se chama A Ilha do Medo. Esse filme é muito bom. Conhece esse filme? Sim. Leonardo DiCaprio? Sim. Então, esse filme é fantástico, assim, é um suspense muito bom. Você consegue ali fazer uma análise através das teorias da psicologia sensacional, assim como diversos outros filmes. Exato. E eu acho muito importante isso que o Léo tá falando, porque assim, eu acho que foi uma das coisas que me trouxe para a psicologia na hora que eu pensei, que raios eu vou fazer de profissão. Eu sempre gostei muito de discutir coisas, falar sobre coisas, falar sobre diversos assuntos, sempre me chamou muita atenção. E a psicologia, eu acho que é um tipo de conhecimento que você pode colocar ele em qualquer discussão. Onde há algo de humano, onde há um fenômeno humano, aquilo dali serve para a psicologia, a gente tem como falar. E eu acho que é um dos motivos da gente olhar para a cultura pop, porque assim, a indústria pop, a indústria da cultura pop, da cultura nerd e tudo mais, é uma indústria que movimenta muito dinheiro. Se movimenta muito dinheiro. É porque tem muitas pessoas olhando para isso. Muitas pessoas consumindo filme, muitas pessoas consumindo livros, muitas pessoas consumindo jogos de videogame, muitas pessoas consumindo jogos diversos como RPG, tabuleiro. Então, se há isso daí, há uma escolha existencial dessas pessoas em gastar o seu tempo com essas coisas. Então, há um significado. Aquele fenômeno ali, há um sentido para essas pessoas. E é exatamente esse sentido e essa gama, na verdade, de sentidos que a gente está querendo trazer aqui para vocês e discutir no nosso canal. Né? Pelo quê? Né? O que é interessante ali? Por que é algo tão forte ali esse novo filme da Marvel que tem 3 Homens-Aranhas? Por que isso daí mexe tanto com as pessoas? Você viu que o pessoal tava se matando para comprar esse ingresso? As pessoas estavam literalmente trocando socos na fila para comprar o ingresso de um filme. Pois é.
Então Exato. isso mostra como isso mexe com as pessoas, como isso mexe com o emocional, com a cabeça das pessoas. Exatamente. Então, esse é um convite para vocês, façam parte do nosso canal, assinem o canal, ativem o sininho e nos vemos aqui para novos momentos sobre psicologia e cultura pop nerd. Sejam muito bem-vindos, espero ver vocês novamente e até a próxima! Até a próxima. May the Force be with you.